Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de computador gamer, recomendações para você que tá quase comprando seu computador, mas ainda tá com dúvida, não sabe muito bem o que tem aí no mercado para escolher, o que de bom você deve fazer aí com seu dinheiro. E eu tenho uma novidade aqui bem legal para vocês, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e a gente vai falar sim dessa configuração. Hoje a gente vai falar de um computador gamer mais barato, tá? Um computador gamer de no máximo R$3.000, a gente tem duas opções aqui e eu já vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, já peço para você se inscrever aqui no seu canal, deixar aqui o seu like, porque eu quero trazer mais conteúdo assim, mas eu preciso saber se você curtiu realmente esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos falar aqui então do PC Gamer Turbo, pessoal. Isso aqui é um site gratuito que eu fiz, que basicamente é uma curadoria. Eu chamo isso aqui de curadoria porque é um site onde eu, todas as semanas, vou fazer atualizações indicando computadores de várias faixas de preço diferentes. E por que isso? Porque muita gente pede sempre, principalmente quando se abre caixinhas, desde que eu já comecei aí em 2022 a fazer conteúdo, é justamente, me fala uma configuração de R$2.000, me fala uma configuração de 3.000, muito direct, muita mensagem nesse sentido. Então a ideia é a gente fazer esse compilado aqui, já que os preços também mudam o tempo todo, eventualmente a gente vai ter uma troca de hardware, uma placa melhor sendo lançada e tudo mais. A ideia então é manter esse site sempre atualizado. O que você vê hoje aqui, provavelmente ali no sábado ou no domingo, já está sendo atualizado para rodar durante toda a próxima semana, beleza? Então vamos mostrar para vocês como é que é a estrutura. Obviamente, como vocês estão vendo, isso aqui é o site desktop. A interface vai ser um pouquinho diferente no celular, porque ela é feita para ser mais rápida, mais direta, tá? Mas essa aqui é a interface que vocês vão ver aí, vocês estão vendo esse YouTube aqui no computador, essa é a interface que vocês vão ver no computador de vocês. Então, primeira coisa aqui, eu quero deixar claro que o PC Gamer Turbo ele vai te ajudar garantindo computadores, né, sem gargalos ou problema de compatibilidade, porque eu vou fazer toda essa curadoria já para você. Atualizações semanais de todos os componentes da lista, indicações de lojas, em sua maioria nacionais, e itens sempre novos com garantia. Aqui uma ressalva, eu tô falando que na maioria são nacionais, eventualmente pode ter sim um link de AliExpress, até porque o AliExpress tem lojas que já mandam no estoque nacional, então não necessariamente você vai estar comprando importado. E esses produtos que são enviados do Brasil, eles não têm aquela taxinha do amor, eles são produtos mais baratos naturalmente, então pode acontecer, mas provavelmente serão coisas bem pontuais. E por último aqui, configurações adequadas para diferentes valores de orçamento, e alguma delas com certeza vai atender a tua necessidade, tá? Então aqui, eu coloco aqui novamente essa questão, lógico, óbvio que vocês tem que ter a noção, não sou eu que estou vendendo, isso aqui é uma curadoria. Se você comprar na Kabum, Tera, Pichau, qualquer outra loja que você tiver um problema, você obviamente não vai tratar isso comigo, tá, gente? Isso aqui é um site gratuito, onde eu tô fazendo pra você uma curadoria, não vai ficar me cobrando depois que o produto não chegou, porque não sou eu que tô te vendendo. Quem dera eu tivesse uma loja. A gente vai começar hoje, eu vou falar de duas configurações para esse vídeo não ficar longo, e na semana que vem eu já vou ter outras configurações atualizadas, eu trago mais vídeos aqui de outras configurações pra você. Uma coisa que eu sempre vou deixar aqui, gente, que eu sempre recomendo e que sempre me perguntam, tá? Especialmente esses dois primeiros aqui, o iClamper de 5 tomadas, que é o Energia 5, e o Energia 8. Esses clampers, né, esses filtros de linha, eles são filtros de linhas muito bons, tá? Eles têm tecnologia de proteção contra surto, então não é simplesmente um extensor de tomada. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, tá certo? iClamper é o que eu uso no meu computador. Não tô dizendo que só porque você tá ligando o computador direto na tomada você vai ter algum problema, mas isso aqui evita que você tenha eventuais problemas. É uma camada a mais de segurança do seu computador, que pelo preço eu vou falar pra vocês que eu acho em conta, porque ó, a gente tem aqui o Clamper de 5, ele tá saindo R$78, R$79. A gente tem o Clamper aqui, o Energia 8, né, que eu tenho no meu computador, tá saindo R$107. Lógico que em promoções você vai achar uns preços bem menores. E você também tem a total liberdade de procurar outra loja. E eu deixei aqui também uma indicação de no-break de 700VA, que é o suficiente aí para um computador médio, né, para um computador, tá? Um computador gamer, mas não para ele ficar ligado por horas. Isso aqui é só o suficiente pra você, você tá ali no meio de alguma coisa, que seja um trabalho, que seja uma missão muito complicada ali num jogo, e você não quer, naquele exato momento, perder aquilo que é importante pra você. Existem jogos, tô jogando agora o Yakuza 0, se você não for lá no orelhão salvar, você se ferrou, cara. Você entendeu? Então, assim, é um negócio legal pra você, opa, acabou a energia da minha casa, deixa eu salvar logo e sair, desligar isso aqui. É suficiente para isso, tá bom? Tem trabalho ali que você tá digitando alguma coisa que desligou e te prejudicou. Isso é pra isso, seu computador não desliga, o que estiver ligado ali, não desliga, tá? E essa marca aqui é uma marca que pra esse tipo de item, ela é excelente. Inclusive você vê o tanto de avaliação positiva que tem aqui. Acho que vale a pena você também dar uma olhada, porque tem alguns gamers que comentaram ali também, gente que tem console ligado, enfim, tá bom? De configuração, então, a gente vai falar de duas aqui hoje. São computadores aí, eu coloquei uma opção pra AMD e uma pra Intel, porque são duas boas configurações que estão basicamente no mesmo valor. Quando eu coloco esse valor aqui, eu não estou dando um valor exato, tá bom? Esse valor pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor do que esses 2.700 que eu tô colocando aqui, porque pode ter uma variação de preço no dia que eu olhei ali pro dia que você tá olhando, pode ter. Mas é uma média que ela costuma ser bem assertiva. Você vai ficar um pouco abaixo desses 2.700 ou um pouco acima desses 2.700. Então, na primeira configuração, a gente tem aqui um Core i3 12100F, tá certo? Esse processador aqui, dos processadores hoje da Intel, eu considero que é um processador muito interessante, porque, obviamente, a gente tá falando de um Core i3, ele é um processador de entrada, mas ele é um processador de entrada que ele já tem núcleos da 12ª geração, e você também eventualmente pode achar o 13100
também por um preço muito parecido. Não que seja grande diferença, não, 14,100, mas às vezes você vai achar esses processadores que são um pouquinho mais novos, um pouquinho melhores, por basicamente o mesmo valor, também vale a pena ficar de olho. Mas esses processadores, eles têm um IPC muito bom, um Core i3 de 4 núcleos, já não é uma coisa muito comum na linha da Intel, né? Como vocês sabem aí, os Intel durante muitos anos, eles tinham Core i3 Dual Core com Hyperthreading, eles tinham Core i5 Quad com Hyperthreading, aliás, Quad sem Hyperthreading, e eles tinham o Core i7 que era Quad com Hyperthreading. Esse aqui já é um Core i3, é um processador com 4 núcleos, tá certo? É um processador interessante, não é um processador para você combinar com placas de vídeos muito fortes, tá, gente? Placa de vídeo de alto desempenho, você não vai combinar uma 4080 com um processador desse, eu diria que nem uma 4070, mas é um processador para você fazer um computador intermediário, para você colocar uma 7600, uma 4060, quiçá uma 4060 Ti, ele é um processador que tem um desempenho legal, ele pode sim te atender. Depois a gente tem aqui uma H610M das ROG, eu coloquei obviamente uma placa-mãe bem simples, porque num processador desse, principalmente voltado para custo, não adianta também a gente colocar uma placa-mãe muito cara, não faz sentido, tá certo? Então é a placa-mãe básica, 2 slots de memória, é o esperado para esse tipo de configuração. E aqui vem um detalhe, que vocês vão ver que inclusive é diferente de qualquer outro item que vocês verem aqui. Eu coloquei um refurb em parênteses aqui. Por quê, gente? Não se enganem, tá? O pombo tá off, mas eu vou ver se eu encontro de outro site aqui pra mostrar pra vocês. Vamos... Bom, o pombo não vai entrar. Vamos pôr aqui, é só pra eu explicar pra vocês. Que no pombo ela tá R$100 mais barata, por isso que eu coloquei o link do pombo. Aqui é o seguinte, a 580, ela não é uma placa fabricada já há muitos anos, tá, gente? Eu sei que vocês veem uma placa dessa aqui na Kabum, na Terabyte, na Pichau, e cresce os olhos, e você fala, caraca, meu Deus, ó, você vê 8.000 placas vendidas, tá com descontinho e tal, não sei o quê. Só que isso aqui, gente, é uma placa velha, provavelmente, muito provavelmente, são placas recondicionadas. Não são placas necessariamente usadas no sentido, não é que elas não foram usadas, mas no sentido de que, tipo, a Biostar ou as ROG, ou seja lá quem for, pegou uma placa usada de um cliente e tá vendendo pra você. Não, são placas que o PCB geralmente ele é novo, mas você tem componentes nessa placa que são componentes recondicionados, eles são reaproveitados, tá certo? Isso significa o quê? Que a placa vai dar pau? Não necessariamente. Mas você precisa saber que ela não é uma placa nova. Eu não sei particularmente qual que é a garantia de uma placa da Biostar. Eu acho que aqui também no site da Terabyte não fala. Entretanto, eu acho que vale a pena você consultar isso com o chat. Quando você entrar no site e você perguntar. Eu acho, na minha opinião, que pelo menos 6 meses de garantia essas placas devem ter. Te dá alguma segurança aí. Tá certo? Lembrando que alguns componentes dessa placa são novos, então não quer dizer que ela vai dar pau no curto prazo, a gente não sabe quão estressado foram aí esses chips, esses módulos de memória, enfim, a gente não sabe, tá certo? Mas é importante eu deixar claro isso, porque aqui no começo do meu site eu já digo logo que são itens novos, com garantia, mas existe essa exceção, e eu não quero mentir pra vocês dizendo que é uma placa nova, não é, tá bom? Tenham isso em mente. Dito isso, é uma placa muito boa para os R$700, ela é uma placa melhor do que uma 1060, ou pelo menos ali no mesmo nível de performance de uma 1060, que já, cara, pra Full HD, é melhor do que você usar o vídeo integrado de um 5600G, por exemplo, bem melhor, certo? Memória, então, a gente vai de Kingston, eu sempre recomendo essa marca, porque, bom, a garantia da Kingston para memória RAM é vitalícia, para SSD você tem 5 anos, e é uma marca que todo mundo já conhece, já há muitos anos, tá? Tem tradição, tem garantia nacional. Aqui, por acaso, tá dizendo aqui que é compra internacional, tá, gente? Isso implica em alguma coisa? Implica num prazo um pouco maior. Se você não quiser esperar, tá? Porque aqui já tá com... Esse é o preço final. É onde eu quero chegar, esse aqui é o preço final. Mas se você não quiser esperar, você tem esse link aqui, por exemplo, que eu acho que vale a pena... esse é internacional também. Mas enfim, você pode procurar esses módulos, você pode pegar esse part number aqui e colocar no Google, que ele vai te levar para outros sites. Você vai pagar provavelmente mais caro por serem memórias nacionais, mas você também vai ter um envio mais rápido aí, enfim, depende muito da sua pressa também, tá? Mas a memória não tem erro. Você tem aqui um SSD também de 480 GB, só que é um SSD SATA. Nesse computador eu economizei cada centavo, mas se você colocar mais uns 60, 70 reais, você consegue colocar um NVMe já, como um Kingston NV2, por exemplo, que, assim, no computador de entrada eu acho que não chega a ser um fator tão determinante, mas de repente você fala, velho, eu prefiro gastar logo 70 reais a mais, porque daí eu tenho um produto mais atualizado. Legal, para instalar jogos, etc, vai fazer alguma diferença. Depois a gente tem aqui uma fonte de 500 watts, tá certo? Essa aqui é uma fonte Elite Nex, da Clear Master de 500 watts, é uma fonte básica, tá, gente? Básica, mas ela é o suficiente, mais, na verdade, do que o suficiente para essa configuração, porque essa configuração não chega a consumir esses 500 watts, não. Esse computador vai ficar na faixa de uns 300 e tantos watts. Eu poderia ter colocado outra fonte, né, uma fonte aí 40, 30 reais mais barata, de 400 watts, por exemplo, dava, mas pra quê? 30 reais, você entendeu? 400 watts. O bom de 500 watts é que você ainda tem margem para colocar muita placa de vídeo. Esse computador, com a 580 na época dela, ela consumia o que consome hoje uma 4060, né? Por volta ali dos seus 160 watts, mais ou menos, se não me falha a memória. Significa que nesse computador, futuramente, se você vender a 580, você bota uma 4060, uma 4060 Ti, que são placas de 160 watts, e nessa fonte ainda vai sobrar, vai dar. Então é uma fonte que suporta upgrades. Isso é importante também. Eu sempre levo isso em consideração na hora de indicar um item. E gabinete, gente, gabinete básico.
Isso aqui era um Mancer Xer Rainbow. Não dá pra mostrar mesmo pra vocês, porque o pombo fichal tá em manutenção. E é um gabinete da Mancer, então eu só consigo mostrar isso pra vocês provavelmente nesse site. Mas é um gabinete básico, R$199 também, já vem com algumas ventoinhas, é um gabinete mid-tower. E a ideia é ser realmente enxuto, mas suficiente para essa configuração. Essa configuração, então, vai ficar aí por volta dos R$2.700, mais ou menos, como eu falei pra vocês. Pode ser que, de repente, na hora que você tá vendo esse vídeo, você entra aqui nesses links, o preço tá menor, pode ser que esteja um pouquinho maior, mas a média é essa. E a configuração que eu fiz com a AMD, ela é muito parecida, na verdade, a única coisa que muda realmente, obviamente, né, é o processador e a placa-mãe. Aqui a gente tem um Ryzen 5500, que tá saindo por 626, então ele é uns R$30 mais caro que o i3, só que a gente tem uma placa-mãe que ela é mais barata. Ela é uma placa-mãe que tá saindo a 379. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? A configuração com a AMD ela é mais barata e ela é melhor. Então, assim, gente, eu deixo o Intel aqui e eu não faço isso para todos os computadores, tá? Mas computador de entrada, as pessoas às vezes elas são um pouco mais criteriosas no sentido de querer ter opção e eu não sei, me parece que nos computadores mais caros, pelo menos na minha experiência com consultorias, dando consultorias há mais de 2 anos para montar computadores game, inclusive se você não conhece, clica aqui, vem aqui no site mesmo, PC Brabo, beleza? Entra lá no PC Brabo para você entender como é que funciona, mas às vezes as pessoas têm mais resistência, justamente quem tá gastando menos no PC, eu não entendo muito essa lógica, mas geralmente quem tá gastando mais não determina muito, eu faço questão que seja uma coisa ou outra, não, a pessoa ela confia mais no que a gente tá indicando. Se você tem problema em usar AMD, você tem essa opção aqui, tá? Se você não tem problema. Se você tem problema em usar AMD, você tem aqui essa configuração da Intel. Eu, particularmente, como eu falei pra vocês, acho que vale mais a pena um 5500. Por quê? Porque o Ryzen 5500 é um processador de 6 núcleos e 12 threads, enquanto o Core i3 12100 é um processador de 4 núcleos. Então, faz uma diferença aí, cara. Faz uma diferença. Eu acho que você devia ver isso aqui, até porque o preço desse combo aqui é mais barato do que esse combo aqui. Mas enfim, como eu falei pra vocês, há opções. E aí eu sempre coloco aqui, indicado para Full HD, no caso, ou se for um computador para 4K, vai estar aqui 4K. E jogos. Gente, não quer dizer que sejam só esses jogos, eu até coloquei um mais aqui, eu devia ter deixado até maior. Esses aqui são jogos que geralmente as pessoas que compram computadores dessa faixa de preço estão querendo jogar. Não quer dizer que vai só rodar isso. Isso aqui vai rodar mais. Na verdade, com a 580 em Full HD, se você não quiser ficar estourando de colocar todos os jogos no Ultra e tudo mais, você consegue jogar praticamente qualquer jogo. Dificilmente um jogo não vai ficar bom. Eu acho que o único jogo que eu me lembro que rodou meio mal e depois até ficou aceitável com Frame Generation, mas não gostei muito da qualidade visual que ele ficou, foi o Alan Wake 2. E a gente sabe que esse jogo não é primoroso no quesito de otimização. Então, assim, 90% dos jogos você vai conseguir rodar, mesmo que seja 30 FPS, mas com certeza não vai ser tendo que jogar com tudo no mínimo. E não vai ser travando tanto assim, vai ser, você jogar um jogo entre 30 e 60, para um computador que está pagando um preço baixinho desse, tá ok. Jogos que você vai ter mod ali de Frame Generation, jogos com FSR, você consegue rodar mais do que esses FPS, porque você tem o Frame Generation que funciona também na 580, com esses gatos aí. Então, eu acho que é uma coisa que você deve levar em conta, tendo em mente que esses jogos que eu coloquei aqui são jogos que vão rodar bastante bem. Não vai esperando também 500 FPS no Fortnite, tá, gente? Vamos ter bom senso aqui. Mas no Valorant, especialmente, que é um joguinho mais leve, você consegue ali mais de 200 FPS relativamente tranquilo. A placa de vídeo ela nem chega a interferir muito ali. E se fosse o CSGO, você também conseguiria, mas o CS2 a gente sabe que tá um pouquinho mais pesado, então enfim, tem essa diferença, tá certo? Então, eu queria pedir o feedback novamente de vocês. Vocês gostam dessa ideia? Vocês querem que eu continue trazendo vídeos assim? A gente continua trazendo vídeos assim, toda semana vai ter atualização. Se vocês tiverem sugestão de preço, isso aqui é importante, tá, gente? Porque agora, por exemplo, eu coloquei de 2.700 até 12.500. A gente tem 6 configurações, 7 configurações. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 configurações aqui. Mas cabe mais configuração, dá pra gente colocar de outros preços aqui. Então, se vocês tiverem sugestões, a hora é essa. Deixa aí nos comentários que também eu faço, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? E por último, tem o WhatsApp aqui, se você quiser falar comigo sobre, sei lá, você tá indo pra comprar um computador desse aqui, você tá com uma dúvida, alguma coisa, muito pontual, alguma coisa assim. Não vou te dar uma consultoria de graça, se é isso que você tá esperando, mas se for alguma coisa que eu possa te ajudar ali de uma forma rápida, alguma dúvida que você tem em relação ao site, ou mesmo uma sugestão que você tiver pra mandar, enfim, seja lá o que for, tá aqui, só clicar aqui que você vai pro meu WhatsApp, tá certo? Muito obrigado, conta com o teu like, conta com a tua inscrição e vejo você no próximo vídeo ainda essa semana. Valeu!